Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir uma outra temática muito importante em atualidade, que se refere lá à reforma trabalhista, aprovada pelo governo Michel Temer, sancionada pelo governo, e que entrará em vigor no mês de novembro deste nosso ano de 2017. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, pessoal, a gente precisa lembrar que hoje as relações privadas de trabalho no Brasil, tanto no campo quanto na cidade, são regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, criada lá na década de 1930, durante o governo Getúlio Vargas. Vamos nos recordar, antes da década de 1930, vigorava no Brasil um pensamento que nós chamamos de liberal clássico, sob o ponto de vista econômico. Os liberais clássicos, advogam a ideia de que o Estado não deve interferir na economia, de que a lei da oferta e da demanda funciona, e que essa lei da oferta e da demanda funciona como uma mão invisível do mercado, nas palavras de Adam Smith, o pai da economia contemporânea, a levar preços e quantidades para uma condição de equilíbrio. E qual é a condição de equilíbrio? Aquelas nas quais a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Portanto, toda intervenção governamental gera uma assimetria de relação entre a oferta e a demanda, em prejuízos a ofertantes e a demandantes. Isso justificava, no Brasil e em boa parte do mundo, que não houvesse uma legislação trabalhista que fosse muito atuante. Vigorava, via de regra, a chamada, abre aspas, livre negociação entre patrões e empregados. Bom, a tese era de que essa livre negociação, no embate entre a oferta e a demanda, o chamado ótimo econômico seria alcançado, porque se a oferta fosse maior do que a demanda, o preço, que é o salário da classe trabalhadora, cai. Se a oferta de trabalhadores for menor do que a demanda, o salário sobe e, portanto, haveria um equilíbrio naturalmente alcançado entre a quantidade ofertada de trabalho e a quantidade demandada de trabalho pela dinâmica do próprio mercado. Bom, infelizmente, na prática, não é isso que se verifica. Na prática, o que se verificou historicamente foi uma relação que muitas vezes foi marcada por uma hiperexploração do capital sobre o trabalho. A gente observa, por exemplo, que em plena primeira Revolução Industrial e mesmo durante a segunda, os trabalhadores foram submetidos a condições aviltantes de trabalho, como longas jornadas de trabalho, sem equipamento de proteção individual, tendo apenas um dia único de descanso, normalmente aos domingos. A contratação e a demissão se davam à revelia da vontade do empregado e das suas necessidades, atendendo a demandas exclusivas por parte do empregador. Muitas vezes se submeteu essa classe trabalhadora a condições periculosas, aviltantes à sua saúde e por aí vai. A partir de movimentos da classe trabalhadora, como a formação de sindicatos, de grandes grupos sindicais e de uma luta intensa, os trabalhadores foram pouco a pouco ganhando espaço na legislação pelo reconhecimento do Estado Nacional de que a relação, na maioria das vezes, embora não todas, não é uma relação simétrica entre o capital e o trabalho, de que nesta corda, muitas vezes, o peso maior está sobre quem detém maior poder econômico, e nesse caso, em boa parte das vezes, no capital e não sobre o trabalho. A partir daí, se criaram legislações no mundo inteiro que foram protetivas da classe trabalhadora. Dentre esse esquema de proteção, no Brasil, por exemplo, se criou o salário mínimo nacional, em alguns casos, mais recentemente, o salário mínimo regional, se permitiu
a criação das férias, no caso brasileiro, com o direito ao recebimento do pagamento de 30 dias de férias, mais o abono salarial de 1/3 sobre as férias gozadas. No Brasil se constituiu o final de semana remunerado, se constituiu no país o pagamento do 13º salário, enfim, uma série de benefícios protetivos da classe trabalhadora. Porém, a gente observou, né, que, sobretudo a partir, né, da década de 90 e mais recentemente, nós tivemos uma nova onda liberalizante, né, nas relações trabalho-capital, que chega aos Estados Unidos, à Europa e agora chega ao Brasil com o governo Temer. A alegação dos governos europeus, americano e agora do governo brasileiro é que as relações de trabalho mudaram ao longo das últimas décadas e que muito da legislação brasileira em específico era uma legislação que não atentava para novas formas e necessidades de trabalho, como, por exemplo, o trabalho temporário, o trabalho intermitente, ou ainda o trabalho realizado dentro do lar, o chamado home office, mas a serviço da firma. Não estava previsto no Brasil uma negociação mais direta entre patrões e empregados sobre cláusulas consideradas não essenciais das relações de trabalho, como jornada de trabalho, banco de horas, parcelamento de férias e por aí vai. Tudo isso vai gerar, então, um movimento do governo brasileiro, amplamente apoiado pelo nosso parlamento, de uma reforma trabalhista. Essa reforma, então, pode ser vista por dois vieses. O primeiro viés é daqueles que defendem a reforma, que vão dizer que foi uma modernização, embora muitos aleguem que tenha ficado, inclusive, aquém daquilo que seria o desejável. Essa reforma vai permitir, por exemplo, situações que no passado não ocorria, como, por exemplo, a demissão de comum acordo entre patrão e empregado, que não existia na legislação anterior, a presença do home office, a presença do trabalho temporário, do trabalho intermitente, da possibilidade da terceirização, inclusive, de atividades fim da empresa e não somente de atividades meio, do parcelamento das férias, da possibilidade de não se computar, né, tempo de treinamento, almoço, lanche, intervalo, como jornada de trabalho efetiva e por aí vai. Tudo isso, segundo alegam lá, né, os defensores da reforma, trará maior modernidade para a relação capital-trabalho, permitindo, em tese, ampliar o número de empregados no Brasil, a consolidar dentro da legislação aqueles que estavam, né, alijados desse processo, dando mais flexibilidade para as empresas adequarem a sua contratação ao nível de demanda que elas têm. Por um outro lado, aqueles que são contrários a essa reforma dizem que ela, na verdade, é uma reforma que interessa fundamentalmente ao capital e não aos trabalhadores, já que ela permite uma série de flexibilizações, né, por parte da contratação e da manutenção do trabalhador, mas que a relação, né, entre trabalhador e capital não é uma relação simétrica, ela é assimétrica. E que a reforma, ela prejudica a capacidade da classe trabalhadora de se organizar para exigir os seus direitos e as suas demandas. Fato é que, no meio dessa discussão, nós tivemos a promulgação da nova regra trabalhista, embora alguns pontos dessa regra trabalhista sejam motivo aí de arguição junto à Procuradoria-Geral da República, que levou o caso até o Supremo, né? E colocando que, em alguns casos, a reforma alija frontalmente o direito dos trabalhadores e que fere a Constituição brasileira. E, portanto, a gente tem que agora analisar cada um dos tópicos dessa reforma para a gente tentar entender os seus pontos principais. Beleza? Então, vem para cá, vamos falar disso, né? O presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei
da reforma trabalhista, que faz uma profunda mudança na legislação trabalhista e altera mais de 100 pontos da consolidação das leis do trabalho, criadas lá entre a década de 30 e o início da década de 40, ainda no governo de Getúlio Vargas. As novas regras estão previstas para entrar em vigor em novembro, portanto, 120 dias após a sanção presidencial. Mas o governo já se comprometeu a enviar uma medida provisória para o Congresso Nacional, alterando alguns pontos da nova legislação. Então temos que ver, né, como é que isso funciona. A primeira mudança é agora a possibilidade de que as férias não sejam mais corridas de 30 dias, mas que elas possam ser parceladas em 3 momentos. Então as férias anuais de 30 dias, a partir de novembro, poderão ser divididas em 3 períodos, a depender do desejo do empregador. É ele que determina o período das férias, sendo que um deles não pode ser menor do que 14 dias. Antes, o parcelamento era proibido. Também ficou definido que as férias não poderão começar 2 dias antes do fim de semana ou de um feriado, para que esses dias não sejam, abre aspas, comidos pelas férias. Então agora, ao sabor do empregador, ele determina o período de férias que pode, dentro do prazo aquisitivo de 1 ano, ser dividido lá em 3 períodos. Um deles, não pode ser inferior a 14 dias, mas os demais podem ser parcelados. A outra questão é a demissão em comum acordo. Antes, só havia 2 possibilidades. Uma demissão, né, por parte do empregador, que poderia ser justificada ou injustificada. A demissão injustificada é aquela que não é amparada em nenhum artigo da CLT, né? E, portanto, o empregador, por um motivo qualquer, imaginemos uma queda na demanda ou uma insatisfação com o rendimento com o funcionário ou qualquer outra, ele faz lá uma demissão injustificada. Neste caso, o empregado teria direito ao aviso prévio e mais ao pagamento de uma multa correspondente a 40% do saldo do seu fundo de garantia por tempo de serviço. Lembrando que o fundo de garantia por tempo de serviço corresponde a 8% da remuneração do empregado e que deve ser depositada mensalmente pelo empregador. A outra possibilidade era da demissão justificada, quando, nesse caso, há uma previsão legal. Imaginemos a hipótese, né, que o trabalhador foi pego furtando ou roubando o estabelecimento a qual ele trabalha. Ou ainda, que ele tenha abandonado, né, o seu local de trabalho, ou que ele tenha cometido um ato, né, grave, né, previsto em lei que lese a empresa a qual ele trabalha. Isso daria motivo a uma demissão justificada. E, nesse caso, o empregador não precisaria pagar o aviso prévio e muito menos, né, a multa sobre o saldo do FGTS. A segunda hipótese é quando o trabalhador pede demissão. E, nesse caso, observe que o aviso prévio cabe ao empregado e não ao empregador. E, nesse caso, ele não tem direito ao saque, né, do FGTS. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia BASA 2018. Nós, do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaulas, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula é da videoaula completa. Temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador.
Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum. Tá certo? Custo nenhum. Não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus. Eu espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique LAC.